Vamos começar? Mais um encontro, e aí é o seguinte, na sequência do que nós vamos conversar agora, nós vamos começar a aula. Essa aula é a continuação da aula passada, e aí algumas pessoas que perderam a aula passada, e ela é uma aula complicada, vão ficar bem sossegados, bem tranquilos, porque eu tenho uma revisão em 4 tópicos, 5 a 10 minutos rapidinho, antes da gente passar para o material de hoje, tá bom? Mas, como eu havia conversado e publicado para vocês lá no grupo, nós vamos começar o encontro de hoje, mais uma vez com uma conversa, de um total de 5, nós já tivemos 2, e hoje nós vamos falar sobre uma questão que incomoda bastante. A partir desse momento, ela passa a incomodar muito mais, que é a questão da pressão psicológica. Pressão psicológica, tá? E assim, eu não sei se vocês sabem muito bem o que é isso, porque muita gente fala assim, não aguenta a pressão psicológica, não aguenta tanta pressão, não aguenta tanta pressão. E eu realmente não sei se as pessoas entendem, sabem o que é pressão psicológica. Então, por isso, eu acho legal a gente poder definir. Eu não estou dizendo com isso que vocês não sintam uma pressão que seja psicológica, mas eu quero que a gente tente identificar qual é o agente dessa pressão psicológica. Porque quando um psicólogo fala para vocês, olha, você está sofrendo uma pressão psicológica, geralmente uma pressão psicológica ela é exercida de fora para dentro, tá? Quando alguém com algum tipo de poder, né, exercido, acaba te pressionando em alguma circunstância, em alguma situação. Quando você é psicologicamente acuado em qualquer situação. Quando existe uma cobrança excessiva de outras pessoas em cima do seu trabalho e da entrega dos seus resultados, do fruto do seu trabalho. Isso é o que a gente chama de pressão psicológica, tá? E isso pode acontecer. Talvez muitos de vocês em casa hoje, talvez muitos de vocês aqui na sala hoje, estejam sofrendo algum tipo de pressão psicológica. Ela pode vir de dentro da família, de um círculo de amizade, porque não parece, mas às vezes a brincadeira, quando ela é dura, maldosa, muitas vezes malvada mesmo, ela se transforma numa pressão psicológica, tá? A família nuclear ou a família macro, quando você vai a um encontro de família, você vai jantar ou almoçar na casa da avó, na casa dos tios, e aí vários parentes reunidos e as pessoas começam a te fazer perguntas sucessivas, quase uma entrevista para saber qual foi a sua nota, se você passou, se você não passou, se você está estudando, se está conseguindo ir bem nos simulados. Então, essa pressão exercida de fora para dentro, geralmente, é o que nós chamamos de pressão psicológica. E isso, turma, é tratado através de consultas ao psicólogo, né? Você vai ao psicólogo ou psicóloga e lá você trata esse tipo de pressão. E não é minha pretensão aqui tratar esse tipo de pressão, porque eu não sou psicólogo, né? A minha pretensão aqui, conversando com vocês, é identificar quais são os agentes dessa pressão. Se, de repente, vocês mesmos não são agentes desse tipo de pressão. Porque é muito comum que alunos, estudantes de alto desempenho, o que é um aluno que é um estudante de alto desempenho? É a pessoa que está dedicando a vida a um propósito, tá? Se você começa a estudar às 8 da manhã e termina 8, 9 da noite, todo santo dia, inclusive com atividade no curso de 8 às 8, final de semana você faz a mesma coisa, você dedica uma parte do seu tempo a isso, se você está nessa, é porque você é um aluno de alto desempenho, né? Você é um aluno que busca alto desempenho. E esses alunos, geralmente, não são aqueles que não estão ligando para nada. O aluno que não liga para nada, turma, ele não sofre pressão psicológica, ele sofre pressão, tá? Um pai pode falar que vai tomar alguma coisa dele se ele não estudar. A mãe pode falar que ele não vai viajar se ele não estudar. Que vai proibir ele de sair se ele não estudar. Mas isso nem sempre é uma pressão psicológica. Vocês entendem que isso é uma pressão, tá? Talvez psicologicamente ele não esteja nem um pouco abatido, né? Psicologicamente ele nem se sinta cobrado. Ele fica mais aborrecido com essa coisa assim, buzinando no ouvido dele o tempo inteiro. Que você tem que estudar, porque senão você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo outro. Ele fica mais chateado com isso, repetidamente, no ouvido, do que se sente cobrado. E é aí, tá, que é a grande diferença. O aluno que está estudando, buscando alto rendimento, que quer passar no vestibular, muitas vezes para as carreiras mais concorridas, mas nem sempre, nem sempre. Não significa que seja só para as carreiras mais concorridas, tá? Esse aluno, ele está investindo o tempo dele, está investindo uma parte da vida dele.
Porque a vida está enterrada aqui dentro, né? A vida está guardada aqui no curso. Ou em casa, estudando online, pessoal aí de casa, ou aqui no curso, na sala, no presencial, tá certo? E aí, o aluno que geralmente está nessa pegada, muitas vezes é o primeiro a exercer cobrança psicológica, tá? A exercer pressão psicológica, melhor dizendo, sobre ele mesmo. Que é o que a gente vai chamar de autossabotagem, certo? Vocês já devem conhecer bastante o termo, e ele acontece quando você mesmo, né, desenvolve gatilhos que vão exercer pressão sobre você, tá? A gente sempre fala, tenta não se sabotar, e as pessoas falam assim, ah, como se fosse fácil, né? Como se fosse tranquilo não ter essa cobrança. Na verdade, é uma coisa muito difícil, tá? Só que agora, faltando 3 semanas para vocês fazerem a primeira prova, 3 semanas não, mas 4 semanas quase para vocês fazerem a primeira prova do Enem, né? O ponto crítico, portanto, dessa cobrança e dessa pressão ostensiva é o momento ideal para a gente poder conversar. Lá atrás, né, se a gente tivesse falado muito sobre isso, talvez nesse momento vocês estivessem tão nervosos como se nós não tivéssemos falado nada. Agora, né, vocês conseguem processar estando na reta final. E aí é interessante, né, que a Mari Von Companhia em casa processe isso, que o Felipe processe isso, né, que a Giovana processe isso, que a Kelly processe. Por quê? Para saber se você realmente é ou não é um agente de pressão psicológica. E se você é um agente de pressão psicológica, como fazer? Talvez não para não ser mais, tá, turma? Porque parece que isso está entranhado na gente, mas sim para disfarçar um pouco, para minimizar essa pressão e assim minimizar também os efeitos dela na gente, tá? No nosso organismo, né? Impactando bem menos na nossa semana de prova, no dia da nossa prova, enfim. Aí agora eu vou falar para vocês o seguinte: nesse momento do curso, talvez vocês possam não acreditar, porque faltam 4 semanas para a prova, mas nesse momento do curso, eu já vi várias pessoas perderem uma vaga. E já vi várias pessoas ganharem uma vaga. Nesse momento do curso em que a gente está, né? Nesse momento que eu digo em anos anteriores. Muitas pessoas, faltando um mês para o curso, elas conseguiram um equilíbrio que é o necessário. E outras pessoas que vinham bem em vários simulados, topo de lista, de ranking, de simulado e tal, também perderam a oportunidade de entrar na faculdade nessa reta final. Tá? Então, para além de tudo que vocês fizeram, de todas as questões resolvidas, todos os simulados feitos, para além de tudo isso que vocês fizeram, existe agora uma necessidade urgente, tá? Eu diria até inadiável, de começar a se preparar psicologicamente para o dia da prova, tá? Eu gosto sempre de fazer algumas analogias assim para vocês entenderem legal, né? E acredito que hoje aqui no curso muitas pessoas podem até não ser fãs, né? Mas muitas pessoas aqui já ouviram falar do universo do MMA. O UFC ficou muito famoso no planeta inteiro, né? E muitos lutadores brasileiros acabaram detendo aí os cinturões das suas categorias durante muito tempo. O Anderson Silva foi, né, um grande nome do MMA para o Brasil, lutou no UFC, quebrando e estabelecendo novos recordes. Muito bem, né? Mas a luta, ela é o último ato do evento. Vocês já repararam isso? A luta é o último ato do evento. Qual é o primeiro ato do evento do MMA? Vocês sabem? Talvez vocês não sabem. Pessoal de casa, me ajuda aí. Alguém sabe? Pode falar. Antes de pesar, antes de encarar o oponente, existe ainda um, uma questão, um compromisso. Antes da dieta, a dieta é uma coisa que a pessoa mantém, né? Treino a pessoa mantém. Mas o primeiro compromisso agendado com a luta de MMA é a própria luta. É você saber quem vai ser o seu adversário, para você começar a fazer o quê? Se preparar para ele. Vocês vão te convir que assim como o Enem é de uma forma, a UERJ é de outra, a Unesp é de outra, FUVEST é de outra, Unicamp é de outra, lutadores de MMA, eles não têm um molde de adversário.
Todos eles lutam como o Anderson Silva. Então, se eu treinar como se fosse para encarar o Anderson Silva, eu vou estar treinando bem. Não existe isso. Cada um é um, certo? É importante que a gente saiba disso. Então, primeiro evento é a marcação do compromisso. Vocês já têm esse evento marcado há quanto tempo? Se vocês têm um evento marcado para o Enem, vocês têm que se preparar para o Enem. Se vocês têm 2 eventos, Enem e UERJ, vocês têm que treinar para Enem e UERJ. Certo? Vocês têm que conhecer o adversário. Isso ajuda a aliviar a tensão. Ajuda, né? Se preparando para aquele evento, você começa a se sentir mais confiante, porque as questões meio que repetem os seus estilos, não é? O seu desempenho dentro daquelas questões vai subindo, isso vai te dando confiança, que psicologicamente é muito positivo, certo, gente? É muito positivo, tá? Depois de você conhecer o seu compromisso, a luta, né? Ou no caso aqui o vestibular, veio o que o Breno falou aqui na sala. Existe uma pesagem. Por quê? Porque as pessoas elas têm que ir se preparando, né? Elas vão se preparando, elas vão mantendo o peso, a dieta, vão treinando, até a véspera da luta que tem a pesagem, né? Ou a antivéspera da luta que tem a pesagem. Vocês já viram o que acontece na pesagem? A pesagem, ela já é, né, é um evento, porque depois que o cara consegue provar para todo mundo que está ali que ele conseguiu obter aquele peso, ele faz uma festa, ele mostra força, né? Porque ele venceu mais uma parte desse desafio. Então, psicologicamente, o que acontece? Segue o camarada positivamente bem, certo? Só que depois que ele pesa, tem a encarada. E é na encarada, né, meus amigos, que você mexe psicologicamente com o outro, certo? Vocês já viram? Pô, professor, tem necessidade quando os caras vão se encarar, quando as meninas vão se encarar, uma dar um tapa na cara da outra, um xingar a mãe do outro, um apontar o dedo e falar que vai quebrar ele? Necessidade para o evento, eu não sei se tem, né? Mas vocês vão negar que psicologicamente algumas pessoas se sentem abaladas com essa intimidação? Só que psicologicamente outras pessoas o quê? Crescem com essa intimidação, não é? Um camarada vai lá, mostra toda a força dele, grita na cara do outro e o outro está lá bem quieto, parado. Você ainda não sabe se ele está sofrendo uma intimidação ou se dentro dele vem uma força ainda maior para ele poder entrar na luta e derrubar o camarada. A gente às vezes vê, né, resultados que são completamente opostos em relação às pesagens e às encaradas. Mas por que eu estou falando sobre isso, turma? Porque a primeira coisa que a gente tem que conhecer é, de fato, o adversário, e que no caso é a prova, e cumprindo etapa por etapa, sempre positivamente. A gente tem que buscar sempre concluir nosso trabalho. Sempre falo para os alunos, cara, não diga que você vai resolver 100 questões hoje. Porque se você não conseguir resolver 100 questões hoje, durante a manhã, né, a parte da manhã, psicologicamente você não vai ficar bem. Então, estabeleça pequenos compromissos e vença todos eles. Você pode até resolver 100 questões, mas faça compromissos de 30 em 30, de 20 em 20, de 25 em 25. Tá? E aí, cada vez que você vence esse compromisso, você alivia um pouco da pressão e da cobrança que você deposita em você mesmo e segue. Tá? Agora, quando a pressão está dentro da nossa casa, porque acontece, e infelizmente, né, as pessoas que nós mais amamos e aquelas nas quais nós temos mais confiança, elas, sem querer, são aquelas que potencialmente mais podem machucar quando falam alguma coisa que entra um pouco atravessada. E a gente tem que ter muita paciência. Eu, se pudesse, falaria hoje para os pais, para os irmãos, para os avós e para os tios. Se eu pudesse, eu falaria hoje para eles. Tá? Porque são as pessoas que mais investem, que mais querem que vocês conquistem, que mais querem ver vocês lá brilhando nas carreiras de vocês, mas são as pessoas que, talvez sem saber, ou de vez em quando até sabendo, infelizmente, mas às vezes sem saber, com uma colocação, colocam vocês lá no chão. Então a gente precisa saber hoje como fazer nessa reta final para tentar armar a bolha, certo? Tentar ficar afastado disso que potencializa pressão psicológica na gente. E uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender, tá, turma, é a nos afastar das circunstâncias, das situações.
Então, se a Carol Monteiro sabe que indo a visitar fulano, fulano sempre vai perguntar por uma coisa que deixa ela mal, então não é a hora, certo? Se o namorado ou a namorada fala que precisa muito conversar com você sobre uma questão muito tensa, você fala que, olha, vamos deixar passar o Enem? Não tem problema não, eu fico na minha casa, você fica na sua casa, mas vamos deixar passar o Enem, depois a gente conversa melhor, né? Eu sei que não é fácil. Se de repente um jantar de família, não, mãe, ó, eu não vou não, eu não tô nessa energia de jantar de família agora, eu tô muito concentrado. Sim, porque as pessoas se concentram. Jogadores de futebol, turma, numa Copa do Mundo, num campeonato, o que que eles têm que fazer? Você vê os caras andando pela rua? Quer dizer, de repente até vê, mas não deveria, porque existe o quê? Existe uma concentração, não é? E para que que serve essa concentração? Para que eles não entrem em conflito com questões externas ao objetivo. É claro que aquilo que for inadiável vai ser revelado para eles. Olha, seu filho está doente, olha, sua mãe está passando mal, olha, você tem que. Mas se não for isso, se for algo que possa esperar, eles precisam ao máximo estar imbuídos do espírito da competição. E vocês precisam disso. Primeiro tópico, vocês precisam aprender a se manter afastados daquilo que é gatilho. E vocês sabem o que é. Eu não sei o que é para cada um, mas vocês sabem. O lugar onde vocês vão, de repente, que não faz bem a vocês. O programa que vocês assistem que também não faz bem a vocês. Porque também tem isso. Né? E se você fizer uma triagem, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que metade dos aborrecimentos que a gente pode ter agora na reta final de prova, a gente pode evitar. Tá? A sua avó não vai deixar de gostar de você se você não for no jantar de família. A tua família em casa vai entender se você falar, gente, olha só, faltando agora um mês, eu quero me manter mais concentrado, eu quero ficar mais em casa, eu quero ficar mais aqui pensando nas minhas estratégias. Então, fuja dessas oportunidades. Segunda coisa, tá? Que está ligada à primeira. Você tem que aprender definitivamente a falar não para as pessoas. Tá? Você tem que aprender a negar algumas coisas. Não é negar por negar, mas você é um vestibulando e falta um mês para a prova. E às vezes o Vitinho, ele nem quer tanto sair. Só que os caras são tão amigos dele, quase irmãos, desde o colégio, que chegam e falam com ele. Aí aquela vontade de xoxa de sair, ele, não, tá bom, eu vou. Ô, Vitinho, você vai sair? Eu vou porque os caras são muito gente fina. Aprenda a falar não, principalmente nesse momento. Sabe por que eu estou falando que isso é importante? Ah, professor, mas isso alivia. Isso alivia. Esse alívio imediato vira uma cobrança lá na frente, bem daqui a pouco. É o Vitinho sair no sábado e na segunda ele fala assim, porra, acho que eu não devia ter ido. Não foi uma escolha bacana. Agora faltam 3 semanas, eu estou cansado. Poderia ter revisado o conteúdo. Hoje é segunda, eu não estou conseguindo nem ficar acordado direito. Está ruim para mim. Então, vamos aprender a negar algumas coisas que depois vocês vão poder fazer à vontade, independente do resultado. O dia depois do Enem, você pode pensar em outra coisa. Você pode dar uma refrescada antes de mergulhar na UERJ ou em outro compromisso, ou mesmo aqueles que não querem fazer UERJ, vocês vão ter tempo. Não vai ser um mês agora de concentração e foco total que vai matar vocês. Pelo contrário, vai ajudar vocês a seguirem assim até o final. Tá? Então, segunda coisa, aprende a dizer não para as coisas, pessoas, oportunidades que vocês sabem que nesse momento vão tirar o foco de vocês. Eu coloquei aqui também uma coisa muito importante, olha, aprender a respeitar limite. Tá? Isso é importante porque às vezes a gente comete abuso com a gente mesmo, certo? Às vezes, a Carol, às vezes o Breno, às vezes a Pietra, o Dalmas, eles sabem que não estão bem para fazer uma quantidade de exercícios, mas se forçam. O problema não é você se forçar só a fazer, mas é porque psicologicamente vem também a cobrança e a insegurança, tá? Que é o quarto problema, mas eu já vou falar já já. Então, quando você fica se forçando a fazer alguma coisa, se obrigando, desrespeitando o seu limite. Gente, eu não sou
uma pessoa arbitrária a ponto de não reconhecer o limite. Vocês nunca me viram aqui brigando com alguém porque essa pessoa fez menos. A não ser que essa seja uma rotina, que a pessoa esteja se demonstrando preguiçosa. Aí eu chamo a atenção, né? Mas uma pessoa que vem ali estudando e fazendo, ela tem todo o direito de não estar bem um dia, de estar se sentindo mal, psicologicamente enfraquecido, até fisicamente. Cansado, cansada. Nós começamos isso aqui tudo em fevereiro. Muitos aqui nem férias tiveram. Vieram do ano passado, o pessoal de casa aí sabe disso também. Então, preciso respeitar o meu limite. Eu preciso entender quando já deu por hoje. Tá? Numa aula é tranquilo, é bem tranquilo de você sentar e prestar atenção. Mas na hora de você fazer ali individualmente as suas questões, os seus exercícios, não crie grandes expectativas, que é o quinto tópico que eu vou falar já já. Tá bom? Então, respeitem os limites de vocês. Aliás, deixa eu falar logo sobre a criação da expectativa. Não criem expectativa além da conta. Expectativa volta para a gente em cobrança. E nem deixe que as pessoas criem. Essa história de que paga um curso caro para você, isso não pode ser conversa. E a gente não negocia isso. Tá? Um pai, uma mãe, um tio, uma avó, que sabe que você vem para cá, ou que está em casa todo dia, de 8 da noite, de 8 da manhã, perdão, até as 8 da noite, tá? Nunca pode dizer, eu pago, eu exijo, eu quero, se não for agora não vai ser mais, tá? Isso pode até acontecer. Felipe Poli pode até não ter condição de fazer um curso no ano que vem. Breno, tá? Pessoal de casa ali, Luana, não sei, Maria Fernanda, pode até não ter condição de fazer um curso no ano que vem. Mas isso não se discute agora e é inegociável. Os pais precisam saber disso e vocês também precisam saber disso. Porque no momento em que essa conversa começa, vocês têm duas opções, né? Brigar ou, em nome do foco e da concentração, o quê? Deixar. Vou para o meu quarto, vou estudar. Assim como vocês têm as ocupações diárias de vocês, como estudo, os pais de vocês também têm com trabalho. E o que acontece quando tudo dá errado dos dois lados? Não é? Tempestade armada dentro de casa. Eles não são ruins, vocês não são ruins, mas todo mundo pode ter um dia ruim. E a gente tem que evitar, saber evitar, ter prudência para evitar isso. Ok? Bom, como o assunto é essa pressão psicológica, e como eu falei que muitas vezes vocês exercem pressão sobre vocês mesmos, né? Falei agora sobre a expectativa, tá? Eu sei que todo mundo se imagina aprovado, e isso é muito bom, porque isso trabalha a nossa autoestima, tá certo? Isso é maravilhoso. Imaginar isso faz parte, é ótimo. Agora, tente evitar agora expectativa de acerto. Tá? Isso não é legal para o momento que a gente está. Vocês sabem onde vocês precisam chegar para passar. Mas para de ficar repetindo isso como se fosse um mantra, porque isso vira cobrança e, mais uma vez, pressão psicológica. Para de falar, eu preciso fazer 150, eu preciso fazer 150, porque esse mantra te acompanha durante toda a prova por trás do seu pensamento. Enquanto você está tentando resolver uma questão de matemática, lá atrás tem uma voz assim, não chegou a 150, hein? Não chegou a 150. Você ainda não chegou a 150. E isso arrasa todo mundo. Arrasa, destrói. Tá? Criem boas expectativas. Vai dar tudo certo. A frase é: estou dando ou dei o meu melhor. Dei o meu melhor por esse ano letivo. Estávamos em pandemia, começa a colocar o problema na frente. Estávamos em pandemia pelo segundo ano consecutivo. Perdi ou soube de alguém que perdeu amigos. A vida não está fácil, mas eu dei o meu melhor. E não o contrário, gente. Tá? É assim que eu quero encerrar a nossa conversa de hoje. Existe ferramenta, existe meio da gente exercer menor pressão. Nenhuma eu acho muito difícil. Sinceramente, acho muito difícil.
O meu pensamento ele pode ser muito até equivocado em relação a isso, mas eu acho que uma pessoa que não sofre nenhum tipo de pressão psicológica, ela está muito próxima de uma pessoa que não está ligando muito também para as coisas. Aquele frio na barriga, que é até saudável, que te desperta o tempo inteiro para o foco, para o que você tem que fazer, não pode perder, ele é normal. O doentio é a amplificação disso, viver por isso, para isso, com isso o tempo inteiro. Ok? Tudo bem? Se agora, faltando 20 e poucos, 30 dias para a prova, vocês começarem a se preocupar com isso, manutenção do foco, olha, pensem em coisas que dão prazer e usem isso como pílulas ao longo da semana. Quer praticar um esportezinho? O esporte é ótimo porque alivia estresse e tensão. Então faça isso. Faça isso. Vá lá e faça isso. Tá? Ah, não, porque 2 horas que eu perco jogando tênis, eu não vou render. 2 horas que você joga tênis, você vai lá e joga o estresse todo na bolinha. Depois você vem e estuda muito melhor. Seu lance não é esporte. É uma reunião com os amigos, então em casa, de repente, talvez, ó, Vitinho tá aqui, o cara da social, né? Gosta de uma reuniãozinha com os amigos. Ótimo! Fala bastante, conversa bastante, joga bastante conversa fora. Apenas respeite os limites de tudo, né? Porque uma reunião com os amigos, para que no outro dia você fique cansado, não queira sair da cama, tenha preguiça, ou fique dormindo aqui, batendo a cabeça no curso, ou no computador em casa, não vale a pena, né? Mas é ótimo. Ah, mas você também não é muito da reunião com os amigos, não. Só que você é uma pessoa que, não sei, frequenta a uma igreja, a um templo, a um terreiro, enfim, você tem uma religião. Só que desde quando começou o ano, você já não frequenta mais porque você acha que o ano é de vestibular. E agora, psicologicamente, isso está te fazendo muita falta. Primeiro que eu nunca falei para ninguém deixar de fazer nenhuma dessas coisas aqui, tá? Todas elas precisam ser incorporadas à agenda de vocês semanal. Então vá lá e faça. Tá perdendo tempo, vá lá e faça. Mas tudo de maneira muito dosada e sabendo, tá? Que são pílulas de prazer, são pílulas anti-estresse, entre muitas outras coisas que social e religiosamente, talvez, para vocês, vão fazer muita diferença, tá? Então, não se esqueçam, nada de expectativa, não se esqueçam, nada de ficar indo onde você sabe que vai ter problema, né? Se afaste dos embates psicológicos que você sabe que pode ter, tá? Poxa, Vô, mas eu vi que você parou de ficar indo assim ao Facebook, você só vai agora com perfil institucional. Sim, por quê? Porque eu tinha muito problema psicológico no Facebook. Então eu parei. E nem tenho prova para fazer tão cedo. Mas parei porque eu quero preservar a minha memória, quero preservar o meu intelecto, quero me preservar dessas coisas. E assim, não me arrependo. Tem gente que entra lá no Facebook, né? Coloca uma postagem, principalmente de política, aí depois passa o resto do dia inteiro discutindo com alguém, brigando, literalmente, brigando mesmo, xingando. Cara, você não tem nada melhor para fazer? Se você não quiser estudar nesse momento, relaxa, deita na rede e tira um cochilo, mas não gasta o seu intelecto, a sua inteligência, que você vai precisar tanto dela, né? O seu humor com esse tipo de coisa. Todos entenderam? Tá? Eu estou gostando muito de desenvolver essa conversa com vocês, e cada uma delas é pensada para um momento até a semana pré-prova. Tá? Espero que vocês consigam refletir. Elas ficam assim gravadas, as pessoas estavam me perguntando hoje, a Joana teve um compromisso, elas ficam gravadas. Tá? Vocês podem ouvir quantas vezes quiserem. E se acharem que alguma dessas coisas que eu disse serve para vocês, porque a gente nunca sabe o que serve para todos, né? Mas sempre alguém acha alguma coisa ali que ajuda. Então, pratique, tá? Pratique. Mas a lição de hoje é: não se cobre psicologicamente, porque isso é uma violência. Se você tem ali a graça de não ser cobrado dentro de casa, não faça você esse papel de vilão em relação a você mesmo. E pensa do jeito contrário. Estou fazendo o melhor que eu posso, dentro de todas as minhas possibilidades, eu estou me doando, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né? Se eu estou fazendo tudo direitinho, se eu estou estudando,
se eu estou empregando meu tempo naquilo que eu preciso, se eu estou controlando tudo isso que eu estou falando agora, que eu estou citando para vocês, né, haverei de ser recompensado. Se por acaso, né, acontecer alguma coisa, tão pouco vocês vão pensar que nada valeu a pena, tá? Mas em princípio, nem disso a gente fala, nem sobre isso a gente conversa, porque quando a gente está fazendo um trabalho muito positivo, a gente vai sempre mirando no sucesso, ok?